Olá, meu querido amigo, estamos aqui com mais uma edição do programa Direito e Justiça, sempre com aquela alegria de poder trazer mais informação para você e, sobretudo, informação de qualidade, com convidados sempre especiais. E hoje não poderia ser diferente. Hoje nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial, com uma pessoa super importante, uma advogada renomada da nossa cidade, que fala e faz acontecer na área do direito do trabalho, essa área super importante que sempre está aí gerando dúvidas, considerando aí as mudanças que ocorrem na legislação e que você precisa saber para estar cada vez mais ciente dos seus direitos. Então, como você sabe, eu ainda não vou divulgar quem é para você ficar aí com a pontinha de curiosidade e esperar o nosso retorno depois do intervalo. Além dessa advogada, nós teremos também aí as colunas do Matheus e Tiro de Castro, a economia no Brasil e no mundo. Teremos também o Dr. Leonardo Scholl Ramos com direito de família e sucessões de forma simples, a coluna de direito imobiliário e também os comentários do nosso queridíssimo Ney Daniel com as atualidades da semana que ocorreram aí para que a gente saiba efetivamente como se comportar diante dessas mudanças na legislação, na jurisprudência e sempre com aquela alegria que contagia a todos nós, não é mesmo? Bom, gente, o programa está repleto de novidades, de atrações e daquilo que a gente faz de mais importante, que é te informar e te inspirar também, né? Mas antes da gente começar, eu vou chamar o nosso intervalo. Aguenta aí um pouquinho. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, meu querido público, voltamos então aqui com a nossa primeira parte, aqui o primeiro bloco do Direito e Justiça dessa semana e estamos aqui, conforme eu prometi a vocês, com a doutora Juliana Stassechen. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda ao Direito e Justiça. Muito obrigada, Débora, por me receber aqui nesse excelente canal. Imagina, nossa, a gente fica muito feliz, porque você é uma grande profissional, né? Sempre ouço falar muito bem de você, do seu trabalho, né? Você com a sua seriedade e profissionalismo, não poderia, né, deixar de vir ao Direito e Justiça para falar tão bem desse tema que é tão importante para nós, que é o direito de família, voltado justamente às questões femininas, né? Desigualdade de gênero, doutora Juliana. Como que está essa situação diante aí dessa tônica, né, e dessa área tão significativa que é o direito do trabalho? Doutora Débora, desculpa. Débora, realmente a questão do direito do trabalho atualmente está sendo muito discutida sobre a questão de equidade, equidade dos direitos da mulher no ambiente de trabalho, em razão principalmente da nova legislação que trouxe justamente a obrigatoriedade das empresas em observarem essa equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, equidade salarial, equidade de condições, que trouxe também que a empresa proporcionasse essa capacitação e a possibilidade de crescimento das mulheres no ambiente de trabalho. A gente sabe, nós como mulheres, a gente sabe quais são os desafios, né? A gente vivencia isso na pele, quais são os desafios de realmente levar a carreira, levar a família, filhos, né, as obrigações do lar, em conjunto com todas as demais obrigações da nossa profissão e que realmente são desafiadoras. Com certeza, né? E esse olhar do direito do trabalho para essa tônica feminina é essencial, porque realmente a gente quer a igualdade, igualdade de condições, a mulher já conquistou muitos espaços, né? Mas será que a gente pode falar que hoje, dentro do direito do trabalho, a gente consegue efetivamente primar pela igualdade ou é uma luta ainda que deve ser ainda bastante brigada, digamos assim? Eu acredito que é realmente são passos que ainda de um longo caminho que ainda precisam ser dados. Então, como eu falei, a gente tem essa nova lei
que determinou, né, a gente já tem isso na Constituição, que deve ter uma equiparação, que deve ter a igualdade salarial, igualdade de condições, porém isso não acontecia na prática, e agora a gente tem mais uma lei reforçando isso, né, sendo realmente um passo rumo a esse caminho de efetivar os direitos da mulher no ambiente de trabalho. Então, eu acredito que são pequenos passos, sim, mas são passos importantes, passos significativos, que vão, de fato, levar a mulher a alcançar novos patamares no ambiente empresarial. Que bacana, doutora. E até para o nosso público saber, né? De quando é essa lei? Quando que foi editada, e enfim, quando que foi promulgada essa lei? E quais são, efetivamente, os direitos que ela assegura? Muito importante a sua pergunta. A lei, ela foi promulgada no ano passado, né, no meio do ano passado, em 2023, e agora, nesse mês de fevereiro, era o prazo final das empresas apresentarem os relatórios, demonstrando essa igualdade de salários entre homens e mulheres, né, que exercem a mesma função. E, porém, tendo em vista, né, essa nova alteração e tudo mais, esse prazo foi prorrogado até o dia 8 de março. Então, você, empresário que está nos acompanhando, preste atenção. Tem mais alguns dias para cumprimento desse prazo para apresentação desses critérios de equiparação salarial, né, entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Então, para as mulheres, né, o que elas devem ficar atentas? Se elas exercem a mesma função que um homem, por exemplo, que um colega do sexo masculino, mas, apesar de exercer a mesma função, com a mesma competência, a mesma capacidade, a mesma produtividade, e elas têm ciência de que o salário é inferior, então cabe uma denúncia. Ó, tá vendo, pessoal? Aí, minhas amigas que estão de plantão assistindo o nosso programa, nossas amigas queridas telespectadoras, prestem bastante atenção a esses prazos, a estas questões aí que são fundamentais para o exercício do seu direito. E não por acaso, doutora Juliana, que o dia 8 de março, então, foi eleito como a data que é a data final para adequação, certo? Exatamente. Ainda numa data tão importante que é a data comemorativa do Dia Internacional da Mulher. Que bacana, tá vendo, gente? Ó, doutora Juliana aqui para trazer ainda mais conhecimento para a gente. Eu mesma, né, tô realmente aqui muito surpresa com essa lei e com essa novidade que vem agora, então, para transformar esse ambiente laboral que vai trazer, aí, conforme diz a Constituição, a tão sonhada igualdade, não é, doutora? Mas tem mais, gente. Eu ainda não acabei, a gente está só começando. Então vamos chamar o Matheus Etiro de Castro com a coluna que vai trazer um pouco da economia para nós aí no Brasil e no mundo. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje, para tratar novamente a respeito de temáticas bastante importantes que dizem diretamente respeito à geração de emprego e de renda na economia brasileira, tendo em vista mais um importante fenômeno que ocorreu recentemente, que diz respeito à revogação da reoneração de 17 setores estruturais, ali do ponto de vista da geração de emprego, no âmbito principalmente da indústria de transformação e também da construção civil. Tal revogação se dá pelo presidente da República num contexto ali subsequente a um projeto que já havia sido aprovado 2 vezes na Câmara dos Deputados, que estendia a desoneração sobre esses setores até 2027. E em uma dessas ocasiões havia sido vetado pelo próprio presidente da República. Contudo, este veto que se dá agora sobre a medida provisória de número 1202, que havia sido colocado ali em dezembro de 2023, acaba produzindo, né, um importante giro na concepção da própria presidente da República a respeito da estratégia, do comportamento estratégico em torno da geração de emprego que pode ser ocasionada em razão de benefícios tributários que estarão sendo direcionados especificamente para esses setores que se caracterizam por serem intensivos em força de trabalho
ou mão de obra. Para ilustração, tais setores econômicos, que são 17, acabam empregando um total de 9 milhões de trabalhadores. Ou seja, entende-se até pela própria ala governista de que retirar, ou melhor, impor mais óbices, mais custos tributários a estas indústrias, a esses ramos econômicos, setores, enfim, acabaria produzindo uma grande redução, ou melhor, um desestímulo sobre a geração de empregos numa fase da economia brasileira que é caracterizada justamente por uma tentativa de retomada de um processo pujante de crescimento econômico. Ou seja, entende-se, né, nesta virada, nesse giro que é dado ali pela Presidente da República, que a retirada ou melhor, que a desoneração sobre esses setores constitui uma estratégia econômica, do ponto de vista de política, a fim de estimular a empregabilidade, né, a fim de que estimular a produção justamente naqueles setores que são responsáveis por puxar esses encadeamentos ali do ponto de vista de emprego, ou seja, para empregar mais trabalhadores. Em um comentário anterior à nossa coluna de economia, nós falamos justamente a respeito da tendência que se vislumbrou ao longo da economia brasileira entre 2016 e 2021, que se refere precisamente à diminuição da participação dos trabalhadores no PIB, isto é, a diminuição da parcela salarial no PIB. E isto se deu justamente em função de um altíssimo desemprego que ocorreu na economia brasileira, que acabou diminuindo o poder de barganha dos trabalhadores e, com isto, o poder que esses trabalhadores possuíam em reivindicar maiores salários. Ou seja, a partir do momento em que se impõe uma questão estratégica do ponto de vista, ou melhor, na ótica da produção de emprego, também acaba se acompanhando nesse sentido uma possível trajetória de evolução do salário, tanto por mecanismos econômicos decorrentes e também em consonância com os movimentos políticos, né? Por exemplo, a questão do ajuste do salário mínimo acima da inflação. E esta temática acaba se casando, inclusive, com as temáticas da reforma tributária. Nós tivemos, no ano anterior, uma reforma tributária que se consumou sobre o consumo, né? Que foi finalmente aprovada ali, mas que estava estritamente alicerçada às questões de tributação sobre o consumo. Ou seja, uma reforma tributária mais ampla deve justamente levar em consideração a elevadíssima carga tributária que é imposta justamente do ponto de vista do processo de produção, ou seja, que se destina especificamente ali no tocante à produção, ou seja, as cobranças de impostos que são realizadas ali justamente no aspecto crucial de qualquer economia, que é justamente a produção de mercadorias. Ou seja, revisar a fim de que as empresas não sejam, principalmente a indústria que tem passado por um processo de regressão ao longo dos últimos anos, não seja penalizada, é importante justamente avaliar nesta perspectiva como benefícios tributários podem contribuir para que essas indústrias apresentem um crescimento, puxem um crescimento e que, por esse movimento, possam induzir maior empregabilidade e também melhores salários para os trabalhadores. Ou seja, uma temática bastante importante que, de certa maneira, acompanhará uma trajetória ali de outras questões que nortearão o debate econômico na economia brasileira durante os próximos meses e anos, que diz respeito justamente a essas outras etapas também da reforma tributária. Tendo isso em vista, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter te transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Voltamos então depois aí das notícias do Matheus, sempre também importantes aqui para o nosso público, e continuamos então nessa deliciosa entrevista aqui com a doutora Juliana. Doutora, bom, a gente está dando um passo muito grande
e realmente estamos conseguindo trazer, pelo menos na prática, aqui o exercício do direito de igualdade, né? Não sabemos efetivamente na prática se isso vai ser respeitado ou não até dia 8, né? Mas aí você vai nos contar na sequência para a gente saber o que aconteceu. Daí a gente vai te chamar de volta aqui no mês que vem, né? Volto com prazer. Para a gente poder ver se houve realmente aí esse, digamos assim, essa resposta, né, do empregador, basicamente, né, sobre essas questões que envolvem, então, aí a obediência à lei, né? Mas considerando, né, essa legislação agora, que é bastante recente, né, essa possibilidade de cumprimento aí do que diz a Constituição Federal, mas a gente sabe também que a luta da mulher tem sido árdua, né, durante muito tempo, né? Ela começou aí há mais de um século nessa intenção de conseguir realmente o seu lugar no mercado, sair para trabalhar, enfim, buscar a sua colocação, o seu espaço, o seu direito, né? Mas eu acho, né, e você com certeza muito melhor do que qualquer pessoa vai poder nos dizer, né, sobre isso. Deve haver, e você já frisou que há um longo caminho ainda, né, a ser trilhado. Mas, nesse sentido, a gente pode falar de evolução, que realmente a gente está caminhando para resolver um problema, para adequar uma situação, para realmente conseguir trazer para a prática essa igualdade tão sonhada? Eu acredito que sim, Débora. O que eu vejo na prática é que muitas empresas, muitos empregadores, muitos gestores estão tomando mais consciência e buscando, de fato, trazer mais oportunidades, trazer maior reconhecimento pelo trabalho da mulher dentro das empresas. E essa mudança cultural é realmente muito relevante. Eu digo isso, Débora, porque eu já vivi esse tipo de situação em ambiente de trabalho, né? Eu lembro no meu primeiro emprgo, quando eu tinha lá 18, 19 anos, era bem jovem, né? Eu sofri uma Mas ainda situação... super jovem. Ai, como você é generosa. Eu sofri uma situação como essas, né? Eu fui efetivada nesse meu primeiro emprego, e nesse mesmo processo seletivo participaram outros 3 colegas, mas homens, e eu soube, depois de algumas semanas, né, ali todo mundo trabalhando na mesma equipe, que eles haviam sido efetivados, todo mundo no mesmo cargo, com as mesmas competências, mesma qualificação, né, mesmo tempo de formado, tudo igual, que eles estavam ganhando a mais. E eu comecei a me perguntar na época, nossa, mas por que isso, né? E na época, a minha atitude foi de procurar o meu gestor e perguntar, né? É alguma questão de produtividade, para realmente buscar entender o que estava acontecendo. E felizmente a empresa tomou uma medida, né? E um pouco tempo depois trouxe essa alteração do meu salário na época, justamente para trazer essa equiparação. Então, o que eu vejo muito das empresas hoje, dos empregadores, é essa maior consciência de que não, realmente, as mulheres devem ser respeitadas, as mulheres devem ser reconhecidas, devem ter as mesmas oportunidades. Por mais que alguns empregadores enfrentem essa dificuldade, esse preconceito do que nós vemos na prática, né? Porque a mulher vai ter a licença maternidade, vai ter filhos, porque a mulher vai ter casamento, vai ter filhos e tudo mais, para depois vai acabar desviando a atenção, né, das atividades da empresa. Mas a mulher tem muito a somar no ambiente de trabalho, né? E é essa conscientização que as empresas mais modernas, né, mais abertas à diversidade e que estão justamente colhendo os frutos dessa conscientização, dessa abertura, que estão trazendo hoje para o ambiente de trabalho. Que bacana, né? É bom saber que existem empresas que estão se preocupando de fato, né, com essa igualdade, com a possibilidade de trazer a mulher, né, para que ela possa não apenas integrar, fazer parte de uma empresa, né, ser contratada, mas especialmente para que ela possa estar em iguais condições quanto com o homem, né? Porque logo vemos, né, que não existe nenhuma diferença no sentido de competência, de execução, até mesmo nós vemos que a mulher ela é muito voltada a se desenvolver, ela sempre faz curso, se atualiza. Hoje, inclusive,
nas faculdades de direito, a maioria é mulher, Sim. né? Os concursos públicos, as mulheres logram êxito, são muito aprovadas em concursos públicos, porque elas são realmente muito assim aplicadas, né? Isso a gente não está falando para diminuir o homem, pelo contrário. A gente diz justamente para que haja essa consciência, para que a gente possa saber que a mulher ela tem essa habilidade de, inclusive, poder trabalhar, poder se aplicar nos seus estudos, cuidar da casa, dos filhos, da família, e ela consegue fazer isso. Ela tem essa questão de ser multitarefas, né? Então não tem nenhum impedimento, não tem nada nesse sentido. Eu acho que essa consciência que todos nós temos que ter em relação à capacidade da mulher, dela se desenvolver no ambiente de trabalho, assim como em qualquer outro ambiente, né? Até falávamos sobre isso na semana anterior, com a entrevista também de uma querida amiga, também economista, né? Que também veio até aqui, falou conosco, e ela, né, inclusive falou muito bem sobre essa questão de investimentos femininos. Então, nós até frisamos, né, sobre essas questões de competência e tal, e aqui não é diferente, né, doutora? Eu acho que exatamente. a consciência, né? Isso que você colocou, Débora, foi realmente muito interessante, porque as mulheres hoje são maioria não só nos estudos, nos concursos públicos, mas também são a maioria das empreendedoras. Olha só. Eu li uma pesquisa do Sebrae recente, que realmente foi em torno de 60% das mulheres, das empresas abertas nos últimos anos, eram lideradas por mulheres. Olha. Então, até nisso, as mulheres também estão se destacando, estão trazendo novidades, né, observando, né, com a sensibilidade da mulher, observando o que o público precisa, né, trazendo soluções diversas, né, para realmente as nossas dores do dia a dia. É porque a mulher, ela tem essa questão, né, o fato delas, da empatia, ela conseguir, mais uma vez eu friso, não é que o homem não tem, é que a mulher, ela tem, a gente sabe que mulher e homem têm essas diferenças que são justamente em decorrência do sexo, enfim, do seu gênero. Eu sou mulher e o homem, né, já vê a forma da vida de forma mais objetiva. A mulher já não, ela consegue ser mais detalhista, né? Então já é da própria mulher. E nesse ponto a gente tem que frisar, né, que cada um tem sua competência e deve assim ser concebido para que haja esse espaço, mas, né, que a gente saiba até valorizar essa capacidade da mulher, essa possibilidade dela se desenvolver em tantas, né, áreas, né, do conhecimento e fazer tantas coisas aí ao mesmo tempo sem prejudicar nenhuma delas, né? A gente que o diga, né? Com família, com trabalho. Eu digo, né? Cuida de filho, marido, periquito, papagaio, cachorro e assim vai a casa. E você tem que administrar tudo, né? O teu trabalho, teu escritório, né? Então a gente sabe que a mulher, ela é uma potência, né? Então agora, né? A gente também tem que ser valorizada, né? Como a gente é, né? Justamente com essa potência, com essa gama, né? De oportunidades que aparecem diante de nós e nós enfrentamos, vamos à luta e conseguimos chegar, né? E outro dado interessante, Débora, é que algumas empresas que buscam trazer essas modernidades, trazer atualizações, né, para sua forma de gestão, justamente buscando inclusão também, seja na questão de gênero, questão racial, nas suas equipes de liderança, elas observam que quando elas trazem, por exemplo, mulheres, pessoas pretas, né, para as equipes de liderança, elas conseguem trazer olhares diversos, conseguem justamente motivar de forma diferente as equipes e trazer uma representatividade. Porque quando, né, um funcionário verifica que acima de mim estão pessoas que são pretas, que são mulheres, por exemplo, eles têm uma visão diferenciada de crescimento dentro dessas empresas. Então, isso realmente já foi até constatado. Que bacana, né, gente? É essa questão realmente da gente poder tornar tudo muito mais acessível e também abrangente, né? Fazer com que todos sejam, então, acolhidos dentro desse corpo empresarial, né? Com as suas diferenças e, ao mesmo tempo, com aquilo tudo que une cada um de nós e faz com que cada um seja importante.
Então, gente, mas não acabou ainda. Eu volto no próximo bloco aqui ainda com a doutora Juliana, mas agora eu vou chamar o doutor Leonardo aí para que nos traga, então, as atualidades da sua área. Vamos lá, doutor Leonardo? Muito bem, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, quadro onde você obtém dicas práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos responder a seguinte pergunta: se um casal decide mudar o regime de bens de seu casamento, esses efeitos decorrentes da mudança de regime de bens são retroativos? Podemos dar um seguinte exemplo. Pode ser que um casal seja casado no regime de comunhão parcial de bens e depois queira mudar o seu regime de bens para a separação total de bens. Então, podemos partir até mesmo desse exemplo para responder a nossa pergunta. Esses efeitos decorrentes da mudança do regime de bens são retroativos? Voltam para o momento em que o casal era casado em comunhão parcial? De pronto, eu já te digo que a lei não traz uma solução para esse tipo de dúvida. Então, se existe algum litígio ou briga em que essa questão precisa ser verificada judicialmente, o magistrado terá de analisar caso a caso para chegar na melhor solução para o problema. As mais recentes posições judiciais sobre o assunto dizem que pode ser que retroaja ou pode ser que não retroaja. Vai depender daquilo que o casal pactuou. Particularmente, eu entendo que não há como esses efeitos retroagirem. No direito brasileiro, quando ocorre um negócio jurídico, seja qual for, compra e venda, locação, sempre impera o princípio da declaração da vontade. Então as partes, na época em que elas fizeram aquele negócio, elas declararam que era para ser feito de tal maneira. Então, se um casal adquire um bem, enquanto casados na comunhão parcial, adquirem um bem em conjunto, esse bem pertencerá a ambos, independentemente se mudar o seu regime de casamento em um momento futuro. Até partindo desse exemplo, imagine a consequência no caso de uma retroatividade. Como que o casal faria a partilha desse bem? Com quem ficaria esse bem? Se ficar apenas com um, o outro terá de pagar alguma indenização, algum valor para o seu próprio cônjuge? Veja que a questão para mim não faz muito sentido. Então eu entendo que, a não ser que o casal preveja de alguma forma diferente, que é a posição já seguida pelos juízes, em regra, os efeitos da mudança do regime de bens de casamento não devem retroagir. Do contrário, o casal vai acabar lidando com uma série de burocracias que podem até mesmo causar a irregularidade desse bem. E até para trazer uma novidade, já existe, tramitando no Congresso Nacional, uma proposta para mudar o nosso Código Civil e trazer uma solução para isso que discutimos nesse vídeo, no sentido de que a mudança do regime de bens do casamento não retroage, justamente para preservar a vontade do casal no momento que fizeram um determinado negócio jurídico. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil para você. Agora nós voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Então, voltamos aqui, né, com o nosso segundo bloco, ainda com a doutora Juliana, mas antes de retornar com ela, com essa conversa agradável, eu tenho que agradecer a minha querida amiga Lu, lá da Via Taluma, né, que me forneceu hoje esse look, que é da Cristiane Rezende, então, uma estilista aí que está despontando, né, com a moda. Então, gente, tá lindo, ó, precisando de um look assim, é só ir lá na Via Taluma, falar com a Lu, tá certo? Mas, gente, então, voltando aqui com a nossa entrevista, doutora, bom, eu tenho muita coisa para te perguntar, porque assim, a gente tem curiosidade, o público vai querer saber, eu tenho certeza que muita gente vai mandar mensagem, vai mandar pergunta, mas assim, né, a gente já recebeu de antemão, né, sabendo, né, que você viria, algumas pessoas já nos enviaram algumas perguntas, e eu queria saber contigo, até inclusive, se você tem algum caso prático que diga para nós que o empregador já tem uma mentalidade diferente, ou seja,
ele já se preocupa com esta mulher que teve um filho, porque a gente sabe que normalmente a repercussão disso não é boa. Tem-se, né, ali aquele momento, né, que é o momento da mulher sair para licença maternidade, e depois aquela dúvida, puxa, e agora, o que eu faço? Vou contratar outra pessoa, a mulher vai voltar, de repente já vai se direcionar mais para cuidar do bebê. Mas você tem aí um caso prático ou tem visto situações que digam o oposto? Excelente pergunta, Débora. Eu atendo uma empresa que realmente buscou trazer esse diferencial, ter esse cuidado com a sua funcionária mulher no ambiente de trabalho. E o que essa empresa fez? Vejam bem, empregador, olha que diferenciado. Essa empresa, quando a mulher retornou, né, quando findou ali a licença maternidade dos 4 meses, né, que ela ficou ausente lá só em cuidados com o bebê, a empresa concedeu para ela o home office, né, fez a alteração do contrato dela, que antes era de 100% presencial, e concedeu o home office para ela, justamente para que ela pudesse ficar em casa, né? É claro que ela teve que contratar uma ajuda, solicitar ali o auxílio de alguém também com os cuidados com o bebê do dia a dia, que realmente não são fáceis, né? A gente sabe como é que esse momento inicial, né? né? Esse momento inicial demanda bastante, mas, para surpresa da empresa, a produtividade dessa mulher disparou. E tanto é que, em pouco tempo, ela foi promovida, o salário dela aumentou, ela começou a entregar ainda mais para a equipe, assumiu um cargo de liderança entre a equipe que ela participava ali, né, começou a, de fato, ser um exemplo para as demais colegas que estavam ali em quesitos de produtividade. Olha, tá vendo? E esse empregador daí ajustou com ela, né? Então, determinado tempo você vai ficar em home office, né? Após esse X número de meses, a gente vai fazer o retorno parcial, então 2 vezes na semana, depois 3 vezes na semana, conforme também o bebê vai crescendo, né? Vai ficando cada vez um pouco mais independente da mãe. Né? Então, porque a gente sabe que aquele primeiro ano do bebê realmente demanda muito da mulher, né? A questão de amamentação, de cuidados, né? A questão de saúde também fica mais fragilizada, né? Até tomar todas as vacinas. E não só em termos de produtividade, Débora, que esse empregador teve benefícios, como essa empregada ficou fidelizada. Né? Então, dificilmente agora ela vai voltar para o mercado de trabalho, vai pedir demissão, vai querer prejudicar a empresa de alguma forma, ou vai, né, às vezes querer enrolar ali no ambiente de trabalho, porque se realmente ela tivesse com más intenções, ela não teria esses benefícios, e por outro lado, o empregador também não estaria colhendo os frutos, né, da boa decisão que ele tomou em dar justamente essa oportunidade para essa mulher. Então, o que a gente vê também, né, de algumas empresas que possibilitam também um elastecimento, né, um intervalo maior daquele período, né, do intervalo de amamentação, então conseguem fazer uma flexibilidade, trazer uma flexibilidade de horários para que essa mulher consiga atender o seu bebê, consiga ter uma maior disponibilidade de cuidados com esse bebê, ou às vezes proporcionam, né, uma creche perto do ambiente de trabalho, ou até dentro, né? da empresa também. Eu já vi empresas que fornecem esse tipo de benefício, que tem esse tipo de cuidado, né? Então é bem importante que o empresário hoje tenha esse tipo de preocupação, porque as mulheres estão aí, né? Elas querem trabalhar, elas estão procurando emprego, querem, né, o seu lugar no mercado de trabalho, né? Então, e são geralmente muito comprometidas com a entrega, com a empresa, com os resultados, porque a mulher tem aquela responsabilidade, né? Eu preciso trazer bons resultados aqui, eu preciso desse trabalho, eu tenho filhos para manter. Muitas vezes são provedoras. Exatamente, né, eu tenho uma casa para sustentar, eu tenho uma família dependendo de mim, então eu preciso desse emprego. Então, o meu recado principal hoje é que o empregador valorize a mulher que hoje trabalha na sua empresa. Olha, é bem bacana, né, gente? Porque isso realmente aqui, que foi dito pela doutora Juliana, é algo que a gente deve refletir, gente, porque a mulher, ela não só quer ter o seu espaço de trabalho ali no mercado de trabalho, mas ela também precisa, né, muitas vezes sustentar um lar, como a gente comentou aqui, muitas vezes ela é a provedora do lar, né? Ela é a única a trazer o sustento. Então, o fato dela ter filho, o fato dela ser mulher por si só, né, dela, enfim, engravidar e ter que se ausentar para cuidar do filho,
não é impeditivo e não se caracteriza quando esta mulher realmente é comprometida, e a grande maioria é comprometida, quer realmente fazer a diferença, quer trazer para o seu lar também aí o sustento necessário. Então, o importante aqui que fique nesse bloco é a conscientização realmente deste empregador, no sentido de possibilitar esta mulher aí ter esse posto, e também lembrando, que é muito importante aqui, da igualdade, dela ter realmente o ganho compatível ao trabalho que está sendo por ela desenvolvido, e não apenas não é mulher, então não vou pagar o mesmo que eu pagaria para um homem, né? Então, acho que essa consciência, até porque a lei está aí, a lei está falando o que deve ser, né? A lei é o deve ser. Então, a gente não está mais no plano das ideias, ainda nunca esteve, na verdade, né? A gente já tinha uma orientação nesse sentido, que a própria Constituição já dizia, mas agora mais nós temos aí a lei que está realmente ordenando, dizendo isso aqui vai ter que acontecer. Não é, doutora? Perfeito. Então não tem mais desculpa, né? A gente sabe que agora, gente, ou é cumprir ou é cumprir. Não é verdade, doutora? Senão a empresa está passível de levar uma multa, né? Olha, pode ainda acontecer de ser multada. Se for constatada essa diferença, ainda ser obrigada a pagar toda a diferença de remuneração durante todo o tempo que foi constatada essa diferença de remuneração. E ainda indenização por dano moral é certa. Olha só, gente, tá aí. Muito embora a gente tenha tido uma alteração muito grande na lei lá em 2017, né? Que acabou até dando uma amenizada em algumas questões, né? Que aconteciam na época, a gente sabe, né? Muitas ações acabaram não sendo distribuídas, né, doutora? Acho que mudou muito o panorama da Justiça do Trabalho, né? Com o número de ações distribuídas. Sim. Mas a legislação tá aí hoje, né? Para que a gente realmente cumpra, e realmente vindo nessa toada diferenciada de realmente proteger aqueles que realmente são mais vulneráveis e que ainda se sentem, estão ainda, não, ou melhor, né, não estão tendo ainda garantidos vários direitos. Mas, doutora, ainda a gente volta no próximo bloco. Agora eu vou chamar a coluna de Direito Imobiliário para saber o que aconteceu nessa semana, e na sequência a gente volta aí, tá bom? Vamos lá? Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário, e hoje vamos falar sobre o importante precedente do STJ no que diz respeito à rescisão dos contratos de locação. Vejam que agora, recentemente, então, nós tivemos um julgamento no qual foi apontado que o e-mail se presta como ferramenta hábil à rescisão de contratos de locação. Vejam só, né? A gente está num momento muito importante de se admitir justamente essas modalidades diversas de notificação e de envio de comunicação a outra parte, né? E nesse caso aqui, inclusive e-mail. Temos outros casos aí que falam de WhatsApp, inclusive citações, que a gente sabe que hoje são permitidas, né? E aqui nesse caso, especificamente, a gente fala então dessa rescisão que pode acontecer, então, segundo entendimento aí externado nessa decisão lá do STJ, que admitiu, no caso concreto, então, que aquela rescisão se desse a partir do e-mail que fora enviado à advogada do locador. Olha só, gente, então são dois pontos aqui importantes. Primeiramente, que eu posso, então, rescindir um contrato através de um e-mail. Um segundo ponto também que merece atenção aqui é que foi encaminhado à advogada desse locador. Vejam que nesse caso concreto, a inquilina, a locatária, então, que não tinha mais interesse na manutenção desse contrato, se serviu, então, do envio desse e-mail diretamente à advogada deste locador, dizendo, então, sobre a sua intenção de não mais continuar aí com este contrato. No entanto, até para sua surpresa, ela acabou sendo processada, né, a partir de uma execução que for ajuizada, então, contra ela, e ela, então, apresentando sua defesa, enfim, disse que da sua parte teria havido, então, a comunicação que foi enviada diretamente à advogada do locador, e que nessa comunicação ficou claro, então, o seu desejo de não mais continuar
com aquele contrato. Nesse sentido, foi acatada, então, aí a sua defesa, foi então julgada improcedente aquela execução, houve o recurso ali para o tribunal, foi mantida a decisão, e o locador, por sua vez, recorreu ao STJ. Quando, então, houve ali a ênfase em relação à lei do inquilinato, no seu artigo 6º, demonstra claramente que não há uma forma específica, no sentido assim, e-mail, carta, notificação, para ser enviado. O que existe é que deve ser comunicado, sim, dentro de um prazo de 30 dias, né? Ou, enfim, até nesse prazo, né? De 30 dias aí antes do término da locação, deve haver essa comunicação. Mas não está estabelecida a forma, sim que deve, claro, chegar essa comunicação ao locador. E foi o que de fato aconteceu, né? Então, baseando-se justamente na lei do inquilinato, ali no artigo 6º, bem como na doutrina, a ministra Nancy Andrighi entendeu justamente que, neste caso concreto, teria havido então a informação justamente dentro dos propósitos da lei, dentro do que diz a doutrina, e teria então sido atendida essa determinação, independentemente de ter sido enviada por e-mail, porque o locador recebeu essa informação através da sua advogada. Então vejam que aqui também nós temos que tomar alguns cuidados, né? Nesse caso, gente, existe a necessidade expressa de que aquela comunicação seja efetivamente recebida pelo locador. O simples fato de haver boa-fé, o simples fato de ter sido enviada, não justifica, então, aí a rescisão, mas sim o fato de ter sido recebida. E é isso que a gente tem que considerar aqui, né? Então, esses pontos são fundamentais, porque você pode até me questionar, tá, Débora, mas aí envia por e-mail, e se o locador não receber, como que fica essa situação? Na verdade, aí não se justificaria realmente a rescisão. Agora, o que está sendo objeto da decisão e foi realmente ventilado é que, havendo aí o propósito, ou melhor até, né, sendo o propósito da lei aí encontrado e efetivado na sua prática, não há que se falar no descumprimento. E, portanto, essa execução não caberia, porque ela comunicou o desinteresse, porque lá no processo, inclusive, a parte que executou disse que haveria a necessidade de que esta inquilina, esta locatária, pagasse os aluguéis até a efetiva entrega das chaves. No entanto, ela já tinha apresentado os motivos pelos quais ela já não queria mais continuar com aquela locação, que foram efetivamente recebidos. Então, gente, quando a gente para pensar nessas questões, a gente tem que ver exatamente o que aconteceu na prática. Claro, cada caso é um caso. Pode ser que na tua situação concreta exista também o envio de e-mail, exista também essa comunicação, enfim, mas ela não tenha realmente sido recepcionada pela parte locadora. Então, eu não posso adaptar esse caso que foi decidido lá no STJ. Então, são situações que realmente devem se amoldar ao que diz a lei. Comunicação, não importa a forma, mas que deve efetivamente, então, alcançar esse propósito que é realmente chegar ao locador. Então, gente, esse realmente é um importante precedente para nós. Sempre vale a pena olhar para a jurisprudência, olhar para aquilo que está sendo confirmado e, principalmente, saber que nós estamos no momento que realmente exige da nossa parte uma adaptação. Nós não podemos mais ficar presos a formas antiquadas que não mais estão adaptadas àquilo que nós vivemos hoje, né? Hoje nós vivemos num mundo que realmente é muito mais rápido, exige muito de nós, a comunicação acontece por vários meios eletrônicos e aqui o e-mail foi plenamente aceito para a comunicação desta rescisão desse contrato de locação. Então, pessoal, sendo isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, me despeço, esperando ter aí contribuindo cada vez mais para que você saiba um pouco mais sobre esta área tão fascinante que é o direito imobiliário. Um grande abraço e até a próxima!
Voltamos então aqui com o nosso quarto bloco para falar então agora sobre algo que é muito importante, que é sobre quem é a doutora Juliana Stassechin. Doutora, como sempre, né, o meu entrevistado, como eu falo aqui, é sempre a grande estrela do meu programa, né? Eu gosto de trazer, eu gosto que ele se sinta à vontade, e mais do que isso, quem vem aqui realmente vem para trazer a sua temática e também para inspirar quem está lá do outro lado. E, na verdade, eu quero que essa pessoa, sempre que está lá do outro lado, se sinta aqui dentro da nossa conversa, né? E também possa se inspirar em quem está aqui conosco, falando, expondo sobre uma temática importante, né? Que serve, inclusive, para informar o nosso querido público. Mas como a pessoa que vem aqui sempre é muito especial, especial para o programa, especial para todo mundo, especialmente para mim, eu gostaria muito que você falasse sobre você, sobre a tua carreira, a tua jornada, as tuas motivações e o que te fez justamente chegar ao direito, à advocacia e no direito do trabalho. Tá? Débora, na verdade, eu não sou de Curitiba, eu sou de Cuiabá. E eu vim para Curitiba quando eu tinha 17 anos em busca do meu sonho da advocacia, porque sempre foi o meu sonho ser advogada. Então, eu lembro quando eu era mais jovem, assim, bem adolescente, né, tava nessa época de vestibular, eu sempre fui muito determinada nesse sentido, não, eu vou fazer faculdade de Direito, e eu me imaginava aqui em Curitiba, sabe, passeando pela grande capital, e sempre foi o meu sonho viver aqui nessa cidade. Que engraçado, você já tinha parentes? Eu já tinha passado algumas férias por aqui, então quando eu visitava a cidade e percebi o clima e todas as possibilidades de trabalho, né, como realmente é uma cidade que, né, tem todas essas oportunidades e pulsa essa cultura, né, tão presente, eu fiquei apaixonada por Curitiba e decidi mudar para cá. Então eu me mudei para Curitiba e cursei a faculdade de Direito na Unicuritiba. Somos egressas da mesma faculdade. Que legal. Que legal. Eu sou apaixonada pela instituição até também. hoje. E que foi realmente um divisor de águas para mim. Eu sempre penso, nossa, se eu pudesse voltar a cursar Direito de novo, acho que eu fazia tudo de novo lá, né? A graduação de Direito, porque eu adorei. E na graduação, eu me recordo que eu sempre fui muito aplicada, né? Desde o primeiro período da faculdade, participei de vários grupos de pesquisa, né? Fiz grupo de pesquisa em arbitragem, participei de competições internacionais, fui para fora representando a instituição, na faculdade. Mas na prática eu fui fazer estágio na época na área e eu não me identifiquei muito, porque me faltava um pouco mais desse sentido humano, de contato com as pessoas. E foi quando eu conheci o direito do trabalho. E eu sempre falo que o direito do trabalho é meu primeiro marido. Que eu me apaixonei, casei e tô até hoje com ele. Que bom, né? Isso é mais importante, né? Mas eu sempre falo, sempre tem alguma coisa em algum momento que vai te pica ali, não, fala isso aqui, é o brilho do olho, né? E eu lembro que na graduação em Direito foi exatamente uma notícia que eu li na época, que foi sobre o trabalho escravo moderno. E eu lembro que na época isso me chocou tanto, porque eu jovem, né, nem me passava pela cabeça, né, que isso ainda existia hoje, que isso ainda era um problema. Parece uma coisa do século passado, né, quer dizer, né, até antes. E isso me intrigou tanto, eu comecei a estudar muito sobre o tema, comecei a me aprofundar mais em direito trabalhista, e quando eu vi, eu estava totalmente apaixonada pela área, e eu fui procurar estágio na área de direito trabalhista, e foi quando realmente eu decidi que eu ia seguir na advocacia nessa área, ainda quando eu estava na graduação. Então eu fiz estágio, depois eu me formei, comecei já na advocacia trabalhista, fiz especialização na Escola da Magistratura do Trabalho aqui em Curitiba, e depois na sequência eu fiz um MBA na FGV, em Gestão e Business Law, mais voltado justamente para o universo empresarial, que me possibilitou justamente dar consultoria, dar assessoria para as empresas, né, alinhar tanto a parte da gestão
com a parte da assessoria, das estratégias em direito do trabalho e gestão de pessoas. Que bacana. Então, o direito do trabalho para mim é tão apaixonante, poderia ficar horas aqui conversando com você sobre isso, porque para mim o direito do trabalho ele é totalmente presente na nossa vida. Então, se a gente não está no momento de lazer, se a gente não está dormindo, estamos provavelmente fazendo o quê? Estamos em função da nossa atividade profissional, da conquista dos nossos sonhos, de algum empreendimento, né? Às vezes estudando, nos aperfeiçoando, em busca justamente de outras possibilidades, qualificações. Então, para mim, por isso que o direito do trabalho é tão vivo e tão presente. E não só nesse sentido, como na nossa vida a gente transaciona, né, por diversos momentos. Então, como eu relatei aqui, um momento eu fui CLT, outro momento eu fui estagiária, que já é outro tipo de contrato de trabalho, né? Outro momento eu abri o meu próprio escritório, eu fui, né, estou sendo empregadora, sou empregadora, contratando pessoas, e também tenho responsabilidades, né? Contratando, por exemplo, babá, empregada doméstica, então tem outras questões também, outras responsabilidades. E eu tenho clientes hoje, Débora, que eu acompanho justamente nessa trajetória também, que começaram como CLT, aí depois começaram a empreender, e são hoje empregadores, aí depois se casaram, tiveram filhos, tiveram que contratar depois um cuidador, né, para amparar um familiar, né, debilitado. Então, realmente, o direito do trabalho é totalmente presente na nossa vida. Isso é muito importante, né? E eu sempre falo aqui para o nosso público também que isso que você tocou aqui foi um gatilho para eu lembrar até de um ponto que realmente é, assim, essencial, que você tem que trabalhar com aquilo que te faz bem, porque a gente trabalha muito tempo, né? A nossa vida, na verdade, eu sempre falo, né? A gente está muito mais trabalhando do que ficando em casa, com a família, né? Você vem às vezes para casa tarde, né, vem para jantar, para dormir, dar uma olhada nos filhos, não consegue às vezes, né, muita gente, infelizmente não consegue ter aquela convivência com a família, está mais trabalhando. Então, por isso que eu sempre falo que esse programa também tem essa tendência, e é isso que a gente quer muito fazer, de inspirar pessoas a buscarem realmente algo que lhes faça feliz no trabalho. Que seja aquela motivação, porque você vai trabalhar muito tempo e durante muitos anos da sua vida. Então você tem que trabalhar com aquilo que você gosta, né? E se você não conseguir, infelizmente você vai ser infeliz nessa área da sua vida. Então é muito importante, seja no direito, seja em qualquer outra área, porque aqui a gente não fala, sabe, doutora, só para a área jurídica. A gente traz pessoas de várias áreas, que sempre ou se comunicam com o direito, ou tem alguma influência. E isso é muito importante, que a gente tem que se encontrar naquilo que a gente faz, né? Então, dentro do direito tem, né, pode ir para magistratura, defensoria, promotoria, enfim, o que for, né, advocacia, mas dentro disso que você for fazer, tem que se encontrar. E na advocacia, como existem várias áreas também, você tem que ter aquele brilho no olho, né? E esse brilho no olho a gente vê que você tem Muito pelo obrigada, direito do trabalho, né? Isso é muito importante, porque com certeza é isso que te faz diferenciada, que te faz essa profissional que você é, que realmente, né, com certeza traz grandes resultados para os teus clientes, né, realmente aí faz com que você todo dia também esteja motivada, esteja feliz, né, trabalhando, não é aquela coisa pesada, ai, que coisa, vou ter que trabalhar hoje, não. Você vai feliz, porque realmente você sabe que você vai fazer a diferença na vida de muita gente, né? Nossa, perfeita a tua fala, porque realmente é isso que eu acredito, né? Nós, enquanto profissionais, a gente tem um dever, um compromisso muito além do que simplesmente entregar ali o serviço que a gente é contratado, mas a gente está fazendo a diferença, a mudança, né? Trazendo uma transformação não só para uma vida, mas para uma coletividade, para uma equipe, para um universo ali que está dentro de uma empresa. Isso. Então, uma empresa hoje, a gente pensando, né, como tendo suas regras, né, tendo sua convivência, a gente trazendo uma alteração, trazendo um benefício, uma conscientização, trazendo a normativa, né, buscando regulamentar toda a documentação, regularizar todos os documentos dessa empresa, alterando justamente isso, a gente consegue trazer benefícios para toda uma coletividade. Exatamente. Então, eu acredito muito nisso. E até um ponto que é também aqui indispensável de se falar, que você, até conversávamos nos bastidores, sobre a diferença da advocacia, né, que tem
é trabalhador pró-empresa, né? Que no teu caso aqui a gente chama de patronal, né? Então, assim, mesmo sendo advogada patronal, vejam como é bonito de ver a atividade da doutora Juliana, porque ainda assim ela está tentando primar pelo cumprimento da lei em favor do seu cliente, né, na advocacia patronal, a fim de que o seu cliente se amolde a uma norma que é nova e assim beneficie também tantas mulheres, né? Beneficie-se também com o cumprimento da norma, não tenha problemas no sentido de receber multas, de receber, né, qualquer tipo de autuação, né? E isso, claro, vai gerar um impacto negativo para essa empresa. Então, gente, é esse o bom profissional. É isso que se espera de um bom profissional, que independentemente do lado que ele esteja ou que ele estiver, ele consiga ver a questão de forma macro e assim, então, perceber que ele, cumprindo uma determinada normativa, ele vai fazer a diferença e vai promover essa diferença independentemente do lado em que ele estiver. Então, isso é essencial, doutora, e isso que faz você realmente ser essa pessoa brilhante, essa profissional brilhante que você é e que realmente está fazendo a diferença, né? Porque não é só trabalhar, obrigada, né? Débora. Né? Realmente, isso que você falou foi muito perfeito mesmo, porque a coletividade da empresa, ela tem que ser observada, não só nos benefícios, qual que vai ser o benefício financeiro para o empregador nesse sentido em adotar essa norma, eu vou somente me isentar de pagar a multa? Não. Quais são os benefícios que você vai colher com essa transformação? Então, essa conscientização eu trago com os meus clientes. Você não tem que cumprir só a norma só para não levar uma multa, mas como você pode se beneficiar disso, como você pode implementar políticas dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua empresa, de forma a gerar transformação, aumentar a produtividade, aumentar o comprometimento, a fidelização do teu funcionário, diminuir a rotatividade, porque a gente sabe que rotatividade nas empresas tem um custo muito alto, né, de demissão, de contratação. Por aí a gente vê, né, que realmente pensando assim, a gente promove, então, essa diferença e essas adequações. Mas, doutora, agora eu vou chamar então o Ney Daniel, porque ele está querendo trazer os comentários da semana. Vamos lá, Ney, quero ver o que você tem para nós hoje. Olá, telespectadoras e telespectadores do programa Direito e Justiça, que estão sempre aqui nos acompanhando, e também a você que está aqui hoje no programa Direito e Justiça. Agradecemos as mensagens encaminhadas com muito carinho para as redes sociais do programa, e também a entrevistada da semana, e também a nossa ilustre e apresentadora jornalista, Débora de Castro da Rocha. Agradeço mais uma vez por fazer parte desse programa e por estar aqui com todos vocês. E hoje iremos falar uma pauta sobre o direito do consumidor, onde banco deverá indenizar aproximadamente R$5.000 cliente vítima de golpe do cartão trocado. Bom, esta decisão é da segunda turma recursal civil do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, que fixou danos morais presumidos em razão dos transtornos frustração suportados pelo cliente. Nos autos, o cliente do banco conta que teve seu cartão trocado por outro da mesma aparência ao fazer uma corrida de táxi, tendo sido realizadas transações que não reconhece, as quais somam o valor aproximadamente de R$40.000. Ele só percebeu as compras realizadas após o golpe, solicitou o cancelamento à administradora do banco, mas não teve retorno. Assim, requereu à instituição bancária restituição dos valores debitados em sua conta, que seja o cliente indenizado pelo banco através dos danos sofridos. Bom, gente, esperamos que você que estão sempre aqui conosco e que nos acompanha hoje tenha gostado desta informação, e a dica é: nunca entregue seu cartão para terceiros e, porventura, se o fizer, observe se aquele cartão realmente lhe pertence e se consta o seu nome na tarja do cartão. E, mais uma vez, agradecemos a audiência no programa Direito e Justiça.
Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Bom, gente, voltamos então com o nosso último bloco, né, para nossa tristeza, porque a gente queria ficar horas aqui conversando com a doutora Juliana, essa pessoa aqui que, nossa, só quem está aqui do lado para saber, né, essa energia super positiva, né, uma menina, uma moça linda, né, acima de tudo, posso chamar de moça porque Ai, você tá generosa. É linda, né? Nossa, e assim, a energia, né? Contagia, Ai, muito gente. obrigada. Imagina, tô super feliz de ter você aqui, né? E assim, essa nossa conversa foi muito agradável, né? Sim. Falar desses assuntos, falar de novidades, falar de direitos tão importantes, né? Eu sempre falo muito, sabe, doutora Juliana, que eu sou uma constitucionalista de carteirinha, né? Então, eu defendo muito a Constituição, seus princípios, né? E acho fundamental que a gente sempre traga isso à tona, porque independentemente de lei, independentemente de área, né, ela é o que está no ápice, né, está lá em cima do nosso ordenamento, ela que vai determinando o que deve acontecer, todas as leis, enfim. Então, ver uma legislação, conhecer a partir de um profissional como você, de uma profissional como você, nos deixa muito felizes, porque a gente vê a dinâmica das coisas, esse movimento tão importante que pulsa, né, na sociedade e faz com que as coisas comecem a mudar. Essa mudança que a gente tanto espera e que a gente tanto precisa que aconteça, né? E o papel do nosso legislador nesse momento é tão importante também, e ver que o nosso legislador está preocupado realmente com essas pautas, né, e a gente conseguir realmente fazer a diferença e promover a igualdade. Então, para mim, isso é fundamental, doutora. Então, eu gostaria muito que você deixasse para o nosso público, né, essas suas impressões, essas suas considerações finais em relação a tudo aquilo que a gente já tratou aqui. Débora, primeiramente, é uma grande satisfação participar aqui deste programa, né, poder compartilhar com todos vocês sobre o direito do trabalho, sobre as novas dinâmicas do direito trabalhista. E isso é realmente fundamental que empregador, empresário, empreendedor tenha em mente, que atualmente nós temos novas oportunidades, novas possibilidades de como melhorar as nossas dinâmicas dentro das nossas empresas, dentro dos nossos ambientes de trabalho, junto com os nossos colegas, com as nossas equipes, como a gente pode aperfeiçoar as técnicas, a produtividade, o comprometimento dos empregados também, né, justamente aderindo a essas novas formas da lei de equiparação, voltadas justamente à efetivação dos direitos da mulher no ambiente de trabalho, a se aproveitar mais as oportunidades que a própria lei traz para nós hoje, para a gente reforçar, né, o quão importante é a gente ter um ambiente de trabalho diverso, ter um ambiente de trabalho que realmente afirme quais são os direitos de todos. Isso, exatamente, porque a gente tem que pensar aqui, né, a gente está falando hoje, gente, da lei, né, que foi promulgada no ano passado, que traz justamente essa igualdade para a mulher dentro do ambiente de trabalho, mas a gente não pode se esquecer que a gente quer um ambiente em que todos estejam efetivamente incluídos, para que cada particularidade, para que a riqueza daquilo que cada um tem dentro de si, né, independentemente de raça, de credo, enfim, de orientação, que isso venha à tona dentro de uma empresa e que possa realmente agregar e possa transformar, né, e todos possam se sentir pertencentes, sem discriminação de qualquer tipo. E é isso que a gente espera que aconteça, perfeito. não é, doutora? Exatamente. E o empregador inteligente é aquele que justamente encontra nas dificuldades, nos desafios da liderança, como ter uma efetivação maior, ter ali uma oportunidade melhor, ter um benefício para a própria empresa e para os seus empregados, né? Porque a gente sabe que o empregador hoje ele tem essas dúvidas, né? Como que ele vai conduzir, né, uma empregada gestante no dia a dia do trabalho, como que ele vai conduzir depois o período de licença maternidade, né, que são direitos da mulher.
Então, justamente por isso que eu sempre recomendo que busque uma assessoria trabalhista, que busque orientação adequada, né, e que para de fato que ele cumpra, não só cumpra a lei, como a gente está reforçando aqui, né, a importância do cumprimento da legislação, mas que ele cumpra de forma a trazer mais benefícios para a sua empresa. Ah, perfeitamente. Então, e nesse sentido, doutora, considerando a sua expertise, a sua especialização, que eu também sempre falo aqui, que eu sou muito favorável e, na verdade, defendo muito o fato do advogado ser especialista na sua área, e somente assim ele consegue atender com realmente aquele esmero e com aquela, né, assim, ciência realmente do fato, do caso concreto que o cliente dele precisa. Então, considerando isso tudo, doutora, eu gostaria muito que você deixasse os seus contatos para quem precisar, né? Porque quanta gente boa tem aí, né? E você está entre estas pessoas, né? Que podem justamente trazer explicações, esclarecimentos, né? Enfim, se você puder deixar os seus contatos, como te achar? Débora, hoje eu atendo no Brasil todo, de forma online, de forma remota. Então, os meus contatos é tanto de WhatsApp quanto de telefone, é o DDD 41 99904 8404. E o meu Instagram e as redes sociais é @julianastasseshin, tudo junto. Tá certíssimo. E daí o Instagram também, doutora, você posta lá também alguma notícia, informação? Como é que funciona? Nas minhas redes sociais eu estou sempre compartilhando diariamente, não só as minhas atividades profissionais, o dia a dia, mostrando, né, para o pessoal como que é os bastidores da advocacia trabalhista, mas sempre compartilho novidades, atualizações sobre os temas, julgamentos que são importantes. Olha lá, gente, então quer ficar atualizado aí sobre a área do direito do trabalho? Só então se conectar com a doutora Juliana, passar a segui-la, porque ela sempre então lança, né, e a gente sabe o quanto tem de novidade na área, né, então tanto essa aí que a gente está trazendo aqui hoje com a entrevista dela, quanto outras tantas que também com certeza ela está divulgando nas suas redes. Então, gente, quer ficar bem atualizado aí? Só seguir a doutora Juliana, né? Bom, doutora, então foi um prazer imenso tê-la aqui conosco. Te agradeço muito pelo teu tempo, né? Porque eu sei que é precioso, sei da sua agenda, né? Da sua correria. Então, agradeço por estar com a gente hoje aqui, dispensando esse tempinho para que o nosso público fique cada vez mais informado com a brilhante profissional que você é. Muito obrigada, Débora, por me receber. É uma grande alegria estar aqui com todos vocês. Eu fico à disposição de todos. O que vocês precisarem, podem me mandar as dúvidas que vocês tiverem. Se algo que vocês queiram comentar ou alguma novidade, alguma dúvida, né? Estou à disposição. Tá joia, então. Muito obrigada mais uma vez. Seja sempre muito bem-vinda e volte quantas vezes quiser, tá bom? Com prazer. Então tá bom. Bom, meu querido público, eu só tenho a agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui, por vocês nos permitirem fazer parte das vidas de vocês semanalmente, né? Seja onde estiverem, e sempre espero poder trazer cada vez mais e melhor para vocês aqui, muito mais informação, sempre com muita gente boa, muita gente qualificada, para que você saia daqui sempre sabendo mais e sempre muito bem informado. Informação de qualidade é aqui no Direito e Justiça. Espero então você na próxima semana. Um abraço e até lá!